Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscrevesse e que também compartilhasse entre os seus contatos. O Evangelho desta terça-feira encontra-se em Marcos 10, versículos 28 a 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, já a partir de amanhã, estaremos adentrando no tempo forte da Quaresma, em preparação para a Páscoa. A liturgia de hoje evidencia o momento no qual Pedro pergunta a Jesus. Depois da pergunta que aquele homem foi diante de Jesus, faz uma pergunta: o que ele deveria fazer para possuir em herança a vida eterna. No Evangelho de ontem, da segunda-feira. E hoje, ainda no contexto daquela resposta, e motivado por aquela resposta, Pedro vai ao encontro de Jesus e pergunta: Eis que deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar em troca? Jesus então confirma a Pedro e a todos aqueles que o seguem que quem tiver deixado casa, família, bens, todos os bens preciosos, por causa do Evangelho, para servir a Deus, receberá uma recompensa muito maior, 100 vezes mais, tanto aqui quanto na vida eterna. Porém, não podemos seguir ou ser movido para seguir Jesus apenas por interesse, por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode me proporcionar, querendo obter com isto benefícios e querer ser os primeiros, ocupar os primeiros lugares. Os primeiros do reino não são aqueles que, primeiramente, se chegaram ao seguimento de Jesus, mas os primeiros que Jesus quer lembrar e quer fazer-nos compreender são aqueles que dispõem a servir. São aqueles que se colocam a servir. Não necessariamente o primeiro enquanto em número, ordem, posição de chegada, mas aquele que serve mais. Esse será o maior, esse será o primeiro, esse será aquele que está vivendo o Evangelho. Em suma, o que este Evangelho quer nos lembrar? Mostra, sobretudo, que devemos seguir Jesus sem interesses particulares. Seguir Jesus não é pensar ou arquitetar o que vou ganhar em troca. Jesus quer chamá-los ao seu seguimento, não pessoas interesseiras, mas aqueles que estão abertos à renúncia, aqueles que estão abertos a aprender a renunciar, para assim poder seguir Jesus
com mais coragem, com mais ânimo e vigor. Quem consegue renunciar para segui-lo, obterá a recompensa. Mas quem nada tem e segue para obter vantagens, ou porque não tem nada a perder, está enganando a si mesmo. E quando chegar às provações, irá desanimar com muita facilidade. Com tudo isso, o Evangelho de hoje quer nos ensinar que seguir Jesus, servindo na humildade, mediante a doação da vida a nossos semelhantes, procurando sempre fazer o bem, sem esperar recompensa. Deus sabe de nossos merecimentos e também Deus sabe do quanto nós precisamos ser fiéis a Ele, mas, no entanto, nós nos falhamos no seu seguimento. Mas mesmo assim, Deus quer contar com a nossa missão, com a nossa disposição para segui-lo e servi-lo. Deus sabe de nossos merecimentos, Deus sabe daquilo que nós merecemos e Deus sabe daquilo que nós podemos contribuir para o seu reino, para a sua missão. Precisamos nos deixar lapidar pelo procedimento em nossa vida. Precisamos tomar a afeição, a fisionomia de Jesus, que é a fisionomia da Quinta-feira Santa, do serviço, do colocar-se a serviço do outro, do disponibilizar o seu tempo, a sua missão, para que outros possam ter vida e vida cada vez mais em abundância. Que o Senhor nos alcance com a sua misericórdia, que Ele nos perdoe de nossos pecados, pelas vezes que ao invés de servir, procuramos servir, que cada um de nós se empenhe, se coloque no serviço e na missão de servir aos homens e mulheres, aqueles que mais necessitarem e vierem ao nosso encontro. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.